Pois é, Alberto, estamos aqui no gabinete do secretário de Saúde para tratarmos de dois assuntos importantes. O primeiro é o que fazer depois do que já foi anunciado por alguns governadores nos estados no Brasil sobre o retorno de algumas atividades em algumas empresas, em alguns segmentos do comércio também. Mas a gente começa com a pauta mais importante, que é sobre o número de casos suspeitos no município de Codó. Secretário, fala-se em 9 casos suspeitos no município de Codó. A grande pergunta é: como é que está a situação desses 9 casos e qual é a faixa etária de idade dessas pessoas aqui em Codó? Bem, esses casos notificados aqui em Codó foram aquelas pessoas que apresentaram um quadro mais grave. Então, eles foi realizado o exame, até pela escassez de exames que nós temos, foram coletados o material e encaminhado para o LACEN. É claro que é angustiante e inquietante a demora, mas eu gostaria de dizer à nossa população que todos os exames realizados destes pacientes estão sendo feitos no LACEN, Laboratório Central, que se localiza em São Luís. Então, a sobrecarga desse laboratório está sendo muito grande. Então, uma expectativa de até 72 horas do resultado, ela se torna 15, 20 dias numa espera. Então, esta é a demora destes resultados. Mas nós temos monitorando cerca de 25 a 30 pacientes que apresentaram um quadro leve. Por que nós não notificamos esses quadros leves? Porque eles podem ser confundidos com qualquer outra doença, qualquer outro sintoma daquela síndrome de doenças, de sintomas, melhor dizendo. Então, nós estamos monitorando esses casos para que esses casos, a partir do momento em que eles façam algum tipo de evolução, a gente possa descartar ou encaminhar para o exame. Todos os casos que nós temos acompanhado, as pessoas, a maioria deles estão evoluindo para baixo, ou seja, está melhorando o quadro de saúde, até 3 dias, 4 dias. Se a pessoa, depois disso, apresentou uma piora, essas pessoas são realizadas o exame para que a gente possa detectar com um resultado positivo ou descartado a situação dele. Bom, só para que a gente entenda, nós temos 9 casos suspeitos reconhecidos e 25 em observação. Esses 25 casos, eles têm apresentado um quadro de estabilidade leve, melhorando, situação leve, melhorando. E a situação desses 9? Está estabilizada, eles estão melhorando ou continua na mesma situação em que deram entrada? Alguns estão estáveis, outros estão melhorando, evoluindo para melhora. Então, o monitoramento, nós temos 12 equipes fazendo monitoramento nessas pessoas. Os mais graves de dia após dia, os menos graves, a gente faz de 2 em 2 dias, essa questão do monitoramento. Temos também uma equipe que nós apresentamos ontem em Cajazeiras, lá em Cajazeiras, fazendo com a nossa população de lá, e nós temos realmente essa preocupação com o monitoramento. Então, ele está sendo feito, continuamos com as barreiras sanitárias no quilômetro 17, ele da entrada do município pela PLEC, né? Aquilo que é de prevenção nós estamos fazendo e tomando algumas medidas, caso nós precisarmos, nós temos já o amparato assistencial, que é nos hospitais e nos postos de saúde. A faixa etária, porque fala-se em grupo de risco, essas pessoas estão dentro desse grupo de risco acima de 60 anos ou nós temos pessoas com idade menor que 60 anos? A menor parte são pessoas de menor faixa etária. A maior parte são pessoas realmente com mais de 60. Agora, uma coisa interessante é que nós temos aproximadamente um grupo de risco em torno de 20 mil pessoas em Codó, considerando 12 mil idosos. Esses idosos, muitos deles são cardíacos, são hipertensos, são diabéticos, insuficiência renal, fazem hemodiálise. E outra parte não precisa ser idoso, mas são hipertensos, são diabéticos. Então, em torno de uns 20 mil pessoas. Então, essa é a nossa maior preocupação, porque o mais alto grau de letalidade do coronavírus é justamente esse grupo de risco. Então, a nossa preocupação é, você que tem menos de 60 anos de idade, o que tem mais de 60 anos e é portador desse tipo de doença, fique em casa, se resguarde. A população menor de 60 anos de idade, saia de casa apenas para fazer aquilo mais essencial.
Agora, secretário, desculpe eu lhe interromper, alguns governadores, o Dória, o próprio governador do estado do Maranhão, Flávio Dino, já deram declarações de que há possibilidade de que alguns segmentos do comércio e empresas, indústrias, voltem a funcionar. Hoje, aqui em Codó, estava agendada e ainda está agendada uma reunião com a classe de empresários, microempresários, pessoas que fazem parte do comércio local, aquela discussão sobre o impacto, né, econômico na cidade. Qual será a sua recomendação baseada no que já está sendo falado aí pelo governador para a classe dos comércios aqui do município? Ok. A autoridade sanitária do município, ela recai sobre a Secretaria de Saúde. Mas nós queremos dizer que nós estamos sensíveis, muito sensíveis à situação econômica. Nós temos acima de nós um comitê de crise, um gerenciador de crise. E nós passamos a informação que a nossa recomendação ela é técnica. Então, a nossa recomendação é pelo isolamento social. Agora, se houver a determinação da volta dos comércios, dos estabelecimentos a abrirem as suas portas, nós precisamos estabelecer regras para que como essas pessoas possam ser atendidas e como esses comércios podem funcionar. Por quê? O grande problema é o aglomeramento de pessoas, a aglomeração de pessoas. Então, se a situação, e mais uma vez digo, a Secretaria de Saúde não está alheia à situação econômica, à crise econômica que isso está gerando. Então, que haja abertura, mas que seja estabelecido alguns critérios de como atender essa população. Perfeito, muito obrigado. A gente vai voltar a falar com o secretário em uma outra oportunidade, tá, Alberto? Provavelmente na segunda-feira, para saber exatamente o que foi discutido e o que ficou acertado na reunião que acontece hoje, né, com toda a comitiva que está responsável pela questão da segurança econômica, mas também da saúde de cada cidadão. Hoje o prefeito, juntamente com o secretário e os demais, vão estar com este assunto que a gente acaba de tratar aqui como a principal pauta de discussão. Exatamente. É uma situação de crise econômica, crise sanitária, e isso precisa ser, de fato, resolvido pensando no todo, na população em geral. Esse é o ponto. A nossa maior preocupação é a população geral, é o empresário, é a população em geral, é o vendedor autônomo. Todas essas pessoas têm sido pensadas. É por isso que é muito complexa a decisão, mas que a gente precisa administrar uma crise muito complexa, né? Então, achar o ponto de equilíbrio nessa situação. Perfeito, muito obrigado pela entrevista com as imagens de Esdra Augusto. Max Márcio de volta ao Fala Codó.